Tá? Então, mais uma vez, testando o áudio para quem ainda não está com tudo calibrado. Hoje o nosso webinar vai ser um webinar sobre tendências de tecnologia. Né? É uma coisa difícil de se fazer, e é claro que isso não é uma predição, muito menos eu, Fábio, tenho a ambição de dizer o que o futuro da tecnologia vai acontecer, mas ele é muito mais um compilado do que a gente tem visto no mercado. A gente aqui da NAVTA fez uma série de eventos fora do Brasil no final do ano passado, fizemos umas 4 rodadas de eventos nos Estados Unidos e a gente viu muita coisa sendo falada nesses eventos. Então, a gente resolveu compilar isso tudo e trazer para vocês e compartilhar um pouco do que a gente está vendo como movimentação, principalmente fora do Brasil. Tá? Então, a gente chamou das principais tendências de tecnologia, que são coisas que devem acontecer nos próximos anos. Então, isso não são coisas que são realidade do nosso dia a dia hoje. A gente até vai perguntar e vai compartilhar com vocês algumas enquetes para a gente ver como isso está nas empresas de vocês. Mas sim, são tendências de futuro nos próximos 5, 10 anos. Tá? E antes de entrar nas tendências propriamente, é legal a gente resgatar um pouco da história, porque o mundo sempre, de tecnologia, ele sempre foi assim, né, de tentar prever o futuro, o que a gente imagina que vai acontecer daqui a alguns anos. E tem uma clássica predição que aconteceu lá em 1965, com o Gordon Moore, onde ele previu a lei de Moore, dizendo que o poder de processamento dos computadores ele iria dobrar a cada 18 meses. Né? E o tamanho do processador ele iria diminuir cada vez mais. Né? Então, lá em 1965, ele já previu que a capacidade de processamento ela ia dobrar, e hoje a gente vê computadores cada vez menores, smartphones com capacidade de processamento muito maiores do que computadores que a gente tinha há poucos anos atrás. E eu vi essa apresentação aqui num dos eventos, citando o aniversário até da lei de Moore. Eu fui dar uma olhada no paper que ele fez essa predição, e eu achei essa imagem. Então, olha só, como eles imaginavam lá em 65 uma venda de computadores pessoais, né, isso meio que numa feirinha, onde tem cosméticos, onde tem outros produtos. E naquela época, a previsão de futuro do Gordon Moore foi que os circuitos integrados eles iam levar a gente a maravilhas como computadores pessoais. Né? Então, isso ainda era uma realidade tão distante, né? Ou então, pelo menos, terminais conectados a um computador central. E mais do que isso, ele previu também controles automáticos para automóveis. Né? Então, hoje a gente vê muita coisa de tecnologia, freio ABS, sensores, de tudo quanto é tipo. Isso, claro, tem processadores rodando ali dentro. E o mais legal, né, que ele chama aqui de equipamentos de comunicação pessoais portáteis, o que a gente hoje conhece como smartphone. Né? E ele lá em 65 falou que para ter um relógio eletrônico, a única coisa que precisava fazer era uma tela. Né? Então, essa é uma das grandes predições de futuro que deram certos. Né? Então, lá em 65, o Gordon Moore, além de ter feito uma grande teoria, ele trouxe essa predição que a gente vem seguindo e vendo se realizar até hoje. E é claro que isso muda ano após ano, e cada vez tem tecnologias que a gente vê aí como sendo tendências, e a gente começa agora aqui com uma listinha do que a gente viu como mais relevante. E eu queria começar com a primeira, que foi a mais citada, e a gente vê cada vez mais se falar sobre esse tema, que é a internet das coisas. Né? Hoje, basicamente, o que se conecta à internet são pessoas. Então, somos nós, humanos, com os nossos smartphones, tablets, computadores, nos conectando à internet. É claro que ainda já tem alguns dispositivos que não são pessoas que se conectam à internet, mas o que a gente vai ver cada vez mais são equipamentos que usam a internet como meio de comunicação. Então, a gente já viu aqueles clássicos exemplos que eu acho que até não são tão legais, tipo a geladeira que se conecta e faz pedidos automáticos. Né? Eu acredito muito mais em aplicações do tipo rastreadores de carros e caminhões, onde a gente já vê isso acontecendo muito. Então, se tem, de alguma forma,
um equipamento, um rastreador que ele manda informação usando uma rede de operadora, um SIM card ou alguma coisa do tipo, mandando informações para uma central, né? O mundo do agronegócios ele é bem promissor nesse sentido e tem muita aplicação. Então, imaginem uma fazenda que vai ter sensores espalhados no solo, que vai medir fertilidade do solo, umidade, quantidade de água, acompanha também o crescimento dos produtos que lá estão sendo plantados. Isso manda informação direto para uma central que faz análise desses dados. Aí o silo de armazenagem também tem medidores que ficam mandando informação em tempo real, que se conectam com os caminhões que fazem o transporte disso, né? É esse tipo de aplicação de internet das coisas para o mundo dos negócios, para o mundo empresarial, que vai fazer dar esse boom estimado nesse gráfico, onde em 2020 a gente vai ter 50 bilhões de dispositivos conectados, né? Então, hoje, humanos já estão quase que no limite de dispositivos para se conectar. O que a gente vai ver agora, a conexão para a internet, vão ser mais equipamentos. Então, a gente vê casos agora de grandes locadoras de carro nos Estados Unidos e até na Europa, e a gente está trabalhando num projeto como aqui no Brasil, onde os carros das locadoras vão estar conectados, eles vão, além de oferecer conectividade, além de oferecer o Wi-Fi para quem está dentro do carro, ele vai mandar informação em tempo real sobre como está usando aquele carro, localização, uso de freio, uso de equipamento, e já se fala que o aluguel de carro vai ser baseado não só no tempo, mas na forma como você usa o carro, né? Medidores de água, de energia elétrica, que vão dispensar alguém passar lá para fazer o monitoramento. Então, se esse medidor já está de alguma forma conectado à internet, ele manda informação em tempo real para uma central que coleta o consumo nas casas. Então, o que chama de smart meter, né? Isso vai ser uma coisa que vai virar realidade muito breve. Aí tem uma série de outras aplicações, eu vou me lembrando aos poucos de alguns exemplos, né? Então, tem um caso também que é bem famoso, que monitora semáforos nas cidades. Então, as cidades conectadas, onde vai ter o semáforo que está mandando informação para saber se ele está funcionando ou não, sistemas de iluminação de ponte. Então, parou de funcionar uma lâmpada, ela envia informação para uma central. Então, casos como esse, a gente vai ver acontecer cada vez mais no nosso dia a dia. Então, uma das primeiras predições aqui que a gente vê, ou que a gente acredita que vai chegar primeiro, é a internet das coisas, onde equipamentos se conectarão à internet, né? Diferente do que é hoje. É claro que já tem muito equipamento que se comunica direto com a internet, mas são muito mais humanos, pessoas que operam seus smartphones e tablets e computadores para navegar na internet. Então, a tendência é que sejam mais equipamentos e sensores enviando essas informações pela rede. Tá bom? A segunda tendência que a gente vê é que os dados vão engolir o mundo. Né? A gente ouve falar muito de Big Data, de armazenamento de grandes informações, de processamento dessas informações, mas a verdade é que a gente está gerando tanta informação hoje em dia que vai surgir muita oportunidade para as nossas empresas. Então, esse gráfico aqui, eu acho ele bem legal, e ele resume um pouco das coisas que acontecem a cada minuto na internet. Então, por minuto, são enviados mais de 200 milhões de e-mails. São feitas mais de 4 milhões de buscas no Google, 2 milhões de share no Facebook, 340 mil fotos compartilhadas no WhatsApp, 200 mil posts no Instagram. A Amazon faz 83 mil dólares em vendas online. Isso aqui é por minuto, pessoal, né? 48 mil downloads de aplicativos na Apple. Então, é muita informação sendo trafegada, é muita informação sendo gerada, e o mais legal disso tudo é a gente entender nos nossos negócios, nas nossas empresas, como extrair valor dos dados. Então, aqui,
a mensagem que eu queria que ficasse na cabeça de todo mundo, e é o que a gente vive aqui no dia a dia da Navita, é como extrair valor dos dados. Como que a minha empresa extrai valor dos dados que a minha empresa trafega. Então, se eu sou uma empresa de agronegócio, eu monitoro lá a plantação da minha fazenda, e pego em tempo real qualidade do solo, temperatura de armazenamento, localização do caminhão, como que eu compilo todos esses dados para entender o que tem de valor para o negócio da minha empresa, né? E isso que a gente está vendo aqui, é claro, são coisas mais de novo, humanos interagindo com os nossos smartphones, tablets e computadores. Mas imagina quanta informação vai ser enviada por um carro autônomo, por exemplo, ou por um drone que vai estar voando para fazer monitoramento de uma fazenda, né? Então, hoje, a estimativa é que uma pessoa ela gera alguns gigabytes de dados por dia, alguns poucos, 1, 2 gigas, né? Essas novas tecnologias, elas vão gerar gigabytes por segundo, né? Então, de novo, quanto dado não vai gerar um sensor de um carro autônomo, ou de um drone, ou de um monitoramento de uma fazenda, ou de um rastreador de caminhão? Todas essas informações elas vão circular pela rede, vão circular pela internet, vão parar em algum servidor e alguém vai ter que analisar, processar essas informações para entender que valor tem nesses dados, né? Então, transformar um dado numa informação. Então, é muita coisa. E aí, numa desses estudos, fala que até 2020, 40% dos dados trafegados eles virão de sensores, né? Então, olha só, quanta informação a gente já vê aqui de humanos gerando informações, e a gente imaginar que 40% disso tudo vai vir de sensores. Então, coisa que hoje deve pesar 5 a 10%, vai pular para 40%, né? Então, tem muita informação, e aí, claro, surge oportunidade para todo tipo de empresa, desde a empresa que tem a tecnologia para armazenar melhor esses dados, a empresa de software que faz alguma análise e tem ferramentas para entender esses dados, cientistas de dados, né? Eu vi recentemente a pesquisa de 2017 e o cargo, a função mais valorizada no mundo hoje, o emprego mais valorizado no mundo, em qualquer área, é o cientista de dados, né? É o profissional mais escasso no mercado, é o profissional mais valorizado. E se a gente pensar nisso, há 5 anos atrás, essa profissão nem existia, né? Então, o cientista de dados já é uma profissão nova. Olha quanta coisa vai surgir a partir do Big Data, né? Então, Big Data acaba sendo um termo que às vezes até está sendo meio pejorativo, acabou caindo um pouco na moda, mas a realidade é que os dados vão engolir o mundo. Cada vez mais informações sendo trafegadas, seja por humanos, seja por sensores, e vai ter muita oportunidade para as nossas empresas buscar como que dentro dos nossos negócios a gente extrai valor dos dados. Então, vou repetir mais uma vez a grande mensagem que tem que ficar nas nossas cabeças, como que a minha empresa extrai valor dos dados que a minha empresa gera, tá? Então, essa é a segunda mega tendência que a gente vê acontecendo, que é o Big Data. Aí tem um outro caso, que é o que a gente está chamando aqui de renascimento dos robôs, né? Quando a gente fala em robô, muita gente personifica, até por conta, talvez, da nossa geração, num robô como a Rose dos Jetsons, né? Onde é um robô que vai cozinhar para a gente, que vai limpar a nossa casa, e a gente sempre ficou achando que os robôs seriam nesse formato. Isso talvez um dia aconteça, mas acho que essa é uma realidade um pouco mais distante, né? Mas a gente tem que lembrar que um drone, ele é um robô. Que um carro autônomo, ele também é um robô. Que um serviço de entrega dentro de um hotel robotizado, ele também é um robô. Então, esse tipo de robôs que são mais viáveis, vamos dizer assim, é o que a gente está chamando de renascimento dos robôs. E tem muito caso de aplicação. Então, casos onde um drone, por exemplo, faz vistoria de redes de energia elétrica. Imagina uma rede de energia elétrica que corta um país inteiro, que corta o meio da Amazônia, que corta um estado. Como é que um humano vai fazer essa tarefa? O cara sai caminhando ao longo de toda a extensão da rede de energia elétrica para ver se tem algum dano, para ver se precisa fazer alguma manutenção? Se eu mandar um robô, um drone que sobrevoa essa área com alguma rotina e vai tirando fotos e já identifica
se tem alguma coisa para fazer manutenção. Isso já é caso real, tá? A gente também já viu casos onde tem, não são nem drones, mas são alguns aviões que ficam sobrevoando as fazendas para fazer a detecção de praga. Então ele com um avião portátil ou com um drone fica sobrevoando as fazendas e tirando foto e processando as imagens em tempo real, ver se a praga está atacando. Como é que você faz isso sem um robô? É uma tarefa humana que despende muito esforço. Um outro caso também que é real em sistemas de tubulação, né? Onde tem um acesso bem difícil para você detectar fissura, para detectar algum tipo de rachadura ou vazamento. Coloca um robozinho lá dentro. Esse caso que eu vi, ele é uma espécie de como se fosse um tatu, que tinha sensores, imagem, câmera, e eles colocavam dentro desse encanamento e iria percorrendo toda a extensão desse encanamento para poder captar as imagens. Parece que eu tive uma queda de áudio aqui, mas já voltou. Acho que está estabilizado. Se alguém tiver dificuldade, por favor, me avise. Ok, testando mais uma vez. Acho que estamos de volta. Então, qualquer dificuldade, por favor, me avise. Então, o renascimento do robô, ele é muito mais nessa linha de equipamentos que fazem tarefas de humano do que a personificação aqui da Rose e dos Jetsons para servir a gente, para cozinhar e para limpar a casa. Algumas pessoas ainda reportam problema de áudio, mas parece que está ok, né? Então eu vou avançando e se tiver com alguma dificuldade, por favor, me avise. Então essa é a terceira... Bom, eu vejo aqui alguns dizendo que estão sem áudio e uns que estão ok. Então acho que está ok, a maioria está dizendo que está ok. Então essa é a terceira grande tendência, é o renascimento dos robôs. Então seja com drones, os carros autônomos é uma coisa que a gente está vindo muito, né? Talvez não seja um que vai dirigir sozinho, mas ele é um carro que vai exigir menos de um humano para estar 100% do tempo da atenção dele ligado ali na frente. Então ele hoje já acelera sozinho, já tem sensores de distância, a gente vê caminhões, frotas. É esse tipo de robô que a gente vê. E claro, isso tudo não é só para a gente sonhar como vai ser o nosso futuro, mas para a gente tentar refletir, buscar como que isso pode ser aplicado no meu negócio. Então, se você tem uma empresa, uma distribuidora de energia elétrica, você pode aplicar um drone para a sua energia elétrica. A construção civil hoje já está usando muito drone. E um robô que faz monitoramento de um sistema de tubulação, e por aí vai. Então, a gente buscar entender isso. Eu tenho algumas perguntas, algumas enquetes, e eu vou soltando para vocês, então eu queria fazer duas delas, sobre o que a gente já passou. Então, eu vou liberar, vocês devem receber aí a opção para votar, e aí depois a gente compartilha o resultado com todo mundo. Tá? Então, vou dar um minutinho aí para todo mundo votar, e o resultado vai ser compartilhado com todos assim que acabar a votação. Então, essa pergunta é se a sua empresa está preparada para a internet das coisas. Muita gente já tem projeto em andamento, alguns ainda precisam estudar um pouco mais desse tema. A gente já está em 70% dos participantes que votaram, e eu vou avançar um pouquinho mais para a gente compartilhar os resultados com vocês. Mas a internet das coisas foi a nossa primeira visão aí de grande tendência, e isso deve virar realidade aí, nos próximos anos. Então, passou o nosso minutinho aqui, praticamente todo mundo votou. Deixa eu encerrar aqui. Então, vocês devem estar vendo aí o resultado da votação. Então, 26% das pessoas disseram que sim, já tem projeto em andamento, 17% acredito que a empresa vai atender, mas ainda não tem projeto em andamento, e muita gente ainda precisa estudar um pouco mais. Acho que essa é a realidade mesmo. Tem que estudar para poder
trazer isso para a realidade do dia a dia. Eu vou aproveitar... Ah, não, esse aqui é depois da próxima tendência. Então, a gente segue mais um pouquinho e aí a gente solta mais uma enquete. Então, a próxima grande tendência é o que eu estou chamando de uma imagem vale mais que 1000 palavras, versão 2.0. Né? Então, essas coisas de realidade aumentada, de realidade virtual, de mixed reality, tem vários nomes para isso, mas a bem da verdade é que chegou a hora da gente experimentar um mundo virtual um pouco mais no nosso dia a dia. Acho que a explosão do Pokémon, ela popularizou um pouco mais esse conceito, né? Então, é claro que é uma aplicação, é um joguinho, parece ser uma besteira, mas, pô, você imagina que você olha com a tela do seu celular para um espaço dentro da sua casa e você vê projetado dentro da sua casa um dinossauro. Essa é a capacidade da tecnologia. E se você transporta isso para o mundo do negócio, quanto que isso pode ser utilizado para reduzir esforço com treinamento? Né? Então, esses casos que a gente viu aí em alguns eventos, o cara ele é um operador de um equipamento muito perigoso, para risco de morte, ele faz muito treinamento em simuladores usando realidade virtual, então um óculos como esse que a gente está acostumado, com software preparado para isso, ele faz horas de treinamento, mas é um simulador muito próximo da realidade dele. Né? Esse caso que a gente está vendo aqui na foto, ele já está em uso em alguns supermercados nos Estados Unidos, ele faz duas coisas. Uma primeira delas é uma coisa que a gente, às vezes, não tem a realidade, mas eles chamam de placement. Como é que você coloca o seu produto na prateleira, simulando outros produtos do mercado? É melhor que ele fique em cima, em caixas que estejam 4 de cada lado, uma em cima da outra. Então, ele faz uma série de simulações para o produtor descobrir qual é a melhor forma de ele posicionar o produto dele na gôndola. E aí eles têm vários tipos de gôndola, então ele monta isso tudo num ambiente virtual. Essa empresa que está testando no ambiente virtual, eles tinham lá um espaço, quase que um pequeno galpão, com produtos de concorrente e outros produtos similares, onde eles ficavam simulando a melhor forma de colocar o produto deles na prateleira. E aí eles padronizavam isso para que todo mundo que faz a reposição nos supermercados seguisse nessa linha. Então, essa solução aqui, e essa foto é do Dariva, o meu sócio aqui na Navita, fazendo essa simulação. Então, ele deixa você montar um supermercado e fazer simulação de produtos na prateleira para ver a melhor forma. E esses caras estão fazendo agora também uma experiência de compra em supermercado com realidade virtual. Né? Eles acreditam que um pouco de supermercado virtual ainda não ter engatado 100%, que as pessoas precisam um pouco mais da experiência de passeando pelas gôndolas e poder analisar vários produtos. E pelo que a gente está vendo aqui nas imagens, eu também brinquei com esse, inclusive, parece que você está com o produto na mão. Então, se entrar num ambiente de realidade virtual como esse, com óculos como esse, você está imerso nesse mundo do supermercado, você pega o pão, você pega a caixa do cereal ali, e você pega uma, olha, rotaciona a caixa, pega outra, olha, rotaciona, e adiciona no carrinho. A diferença é que você recebe depois, em alguns minutos, na porta da sua casa, uma caixa com todo o seu produto. Então, essa é uma grande tendência, isso vai chegar no mundo corporativo, é o que a gente está chamando de uma imagem vale mais que 1000 palavras 2.0. Né? Então, treinamento de equipes, seja com equipamentos perigosos ou locais de difícil acesso, equipamentos muito caros, coisas como essa vão chegar, isso de novo, vai virar realidade nas nossas empresas. Como que a gente pode, mais do que se deslumbrar com essa tecnologia, tentar extrair um pouco do mundo do Pokémon, mas usar o Pokémon como um exemplo. Né? A gente já viu o boom que foi, não precisa de um equipamento absurdamente caro, um smartphone qualquer, que projeta um dinossauro dentro da sala. E por que não pode projetar uma escultura do museu que você vai visitar, ou coisas nessa linha? Então, a gente tem que explorar isso. Então, e isso é uma imagem que vale mais que 1000 palavras 2.0. Tá? Realidade aumentada,
realidade virtual, mixed reality, são tantas letrinhas aí, mas esse é o grande conceito. E aproveitando que a gente falou de realidade aumentada, você considera, eu vou soltar mais uma pergunta, que isso vai virar realidade no corporativo, nas empresas? Então, eu soltei aí a pergunta, vou dar de novo aquele minutinho para a gente votar. É um tema ainda meio mítico, né? Porque parece muito distante, parece muito futurístico, mas eu acredito que vai chegar sim. Eu acredito que vai chegar, não vai ser em todos os casos, não vai ser para qualquer coisa, mas isso vai virar realidade nas nossas empresas aí nos próximos 5, 10 anos. Vamos esperar mais alguns segundos. A briga tá boa aqui, viu? Então depois eu vou... Enquanto isso, uma pessoa que mandou a pergunta dizendo que a opção dele está fora das opções. Então, se quiser compartilhar com a gente, deixa eu ver aqui o nome Eduardo, né? Talvez a gente tenha deixado uma opção a menos aqui. Então, a gente botou, se você acredita que vai entrar no mundo corporativo, sim e não, ele falou que a opção dele não está nas opções. Então, eu estou curioso para saber qual é a visão dele. Enquanto a gente encerra aqui, já tem boa parte das pessoas que votaram, então eu vou compartilhar com vocês. Então, esse foi o resultado. 48% das empresas acreditam que sim, e até já tem alguma iniciativa dentro em andamento, e 52% acreditam que não, que vai ser uma tecnologia muito para o futuro. Revendo aqui, o Eduardo, ele fala assim, é verdade, ele acredita que sim, que vai fazer parte do mundo, mas ele não tem iniciativa em andamento. Né? A nossa pergunta era sim, já temos iniciativa, mas faltou talvez tivesse ser sim ou não. Né? Mas tudo bem, de qualquer forma, eu acho que fica muito perto aí. 50 é uma tecnologia bem avançada, mas em algum momento isso deve entrar no mundo corporativo. E aí a gente entra para a nossa quinta tendência, que é uma coisa que a gente já vê acontecer, que é a personalização em massa. Né? O próprio termo já parece ser um pouco contraditório, porque personalizar em massa. Então já não é mais personalizado porque você está fazendo isso em massa, mas na verdade é fazer isso em escala. A gente já vê isso acontecer muito, principalmente com softwares. Né? Então hoje quem assiste, por exemplo, Netflix, tem muito filme personalizado, quem assiste Spotify, quem vê no YouTube os seus vídeos recomendados, a própria timeline que a gente vê no Facebook, esses sites de e-commerce que trazem produtos para a gente, isso é personalização. Né? Ele está coletando interesses e vontades das pessoas e fazendo isso em grande escala. Isso é uma coisa que a tecnologia já vem sonhando há muito tempo, desde os primeiros sites e portais da internet que eu consigo me lembrar, onde você podia ver notícias de acordo com o seu interesse, e agora acontece automaticamente. Né? A gente nem nota que é uma coisa que está sendo personalizada para a gente, mas quando eu entro lá no meu Netflix, no meu Spotify, eu já tenho as minhas sugestões. Mas mais do que as personalizações deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu não liberei. Agora vocês devem estar vendo a tela do personalização em massa. Mais do que a personalização via software, né, onde você vai recomendar, vai ver lá no Netflix, no seu YouTube, no Spotify, é personalização de itens físicos. Né? Então, impressoras 3D, você vai poder comprar um modelo de um produto onde você imprime em casa da forma como você preferir. Tem os casos da Nike que são famosos, onde você entra no site de e-commerce da Nike e você pode personalizar as cores do tênis, se você quer colocar uma plaquinha com o seu nome. Tem casos de bolsa, onde você personaliza vários itens da sua bolsa. O caso acho que é do Barcelona ou do Real Madrid, eu não tenho certeza, onde você
entra no site do clube de futebol, escolhe lá, coloca o seu nome e você recebe em casa a camisa do time já com o seu nome personalizado. Isso é uma evolução muito grande no processo de produção desses equipamentos, né? Antes, você tinha que fechar a máquina para produzir lá o tênis, tinha que produzir, sei lá, 1000 unidades de um tênis, porque a máquina ela não conseguia dar uma produção personalizada. Então, os processos industriais eles estão mudando tanto que eles permitem você fazer uma personalização em massa. Então, ele permite você fazer 1000 pares de tênis Nike, cada um diferente do outro, com algum detalhe, sem mudar muito o processo produtivo. Tá? Então, a personalização em massa aqui, o que a gente está querendo resgatar, que não é só a personalização via software, isso a gente já até entende um pouco mais comum, e como que eu posso, dentro da minha empresa, personalizar a experiência de cada usuário, mas também com itens físicos. Então, eu estou vendo aqui dos participantes, muita gente de indústria, muita produção. Faz sentido para o nosso negócio eu personalizar alguma coisa para os meus clientes? Eu já tenho os processos industriais preparados para esse tipo de personalização? Né? Então, essa é a nossa quinta média de tecnologia, coisas que a gente vai ver no nosso dia a dia nos próximos 5 anos. Tá? Então, fazendo um resumo, a gente vê aqui 50 bilhões de dispositivos conectados, né? A internet das coisas chegando para valer no nosso mundo, no nosso dia a dia, seja na nossa empresa, seja na nossa vida pessoal. A segunda tendência, que é o Big Data, como criar valor a partir dos dados. Então, como que eu extraio essas informações do meu banco de dados, dos sensores, das interações que as empresas fazem na minha loja, no meu site, na minha ferramenta, para tirar valor daí, tirar informação de negócio para essas empresas. O renascimento dos robôs, muito menos da linha da Rose cozinhando para a gente, a Rose dos Jacksons cozinhando para a gente, e muito mais de um drone, de um carro autônomo, ou de um robô que faz algum tipo de vistoria, uma câmera que fica tirando fotos para me alertar de algum incidente. É esse tipo de robô que a gente acredita que vai ficar mais perto da nossa realidade. Uma imagem vale mais que 1000 palavras 2.0, então, realidade aumentada, realidade virtual, muito aplicado isso a treinamento de pessoas, treinamento de equipes, simulação de rotinas, especialmente em áreas de difícil acesso. Isso é uma coisa que já está acontecendo no nosso mundo. E como personalizar a experiência dos nossos clientes, como personalizar a experiência do usuário, seja com software, seja com hardware. Tá? Eu vou abrir aqui para algumas perguntas, e algumas perguntas aqui já fizeram algo. O que vocês acham que isso vai virar realidade no Brasil? Então, eu vou devolver isso para vocês. Então, dessas que a gente falou, quais vocês acham que vão virar realidade no Brasil? Você considera que ela vai... que o mercado brasileiro está preparado para implantar? Então, IoT, realidade virtual, Big Data, personalização em massa, a robotização. Enquanto isso, pessoal, a gente está chegando ao fim. Se alguém quiser fazer perguntas, a gente vai abrir um espaço para perguntas e eu vou comentando algumas aqui. Né? Então, algumas pessoas falaram que realmente a parte de realidade virtual acredita nisso, mas existe um certo hype por conta disso, e eu concordo, né? Então se fala muito, mas tudo que é legal, tudo que é novidade acaba gerando uma certa excitação no mercado, nas pessoas, mas isso passa por um ciclo de hype, né? Então, uma hora um grande momento de excitação, isso dá uma baixada, passa um pouco, que o Gartner chama de vale das desilusões, e depois ele entra para um estágio de maturidade. Então, isso realmente ele acontece com todas as tecnologias. Tá? Bom, boa parte das pessoas já votaram. Vou esperar mais um pouquinho aqui e vou seguir algumas perguntas. Então,
perguntaram aqui quais são os desafios para essas tecnologias virarem realidade, principalmente no mercado brasileiro, né? Acho que essa é uma pergunta que ela teria que seguir para cada um dos itens. Então, por exemplo, o internet das coisas. Uma grande limitação é a infraestrutura, né? Então, você imagina que você quer cobrir lá a sua fazenda com sensores para extrair informações do plantio em tempo real. Pô, lá não chega a internet, não tem Wi-Fi, as redes de baixa latência não chegaram lá ainda, tem que ser via rádio, né? Então, a IoT, eles barram um pouco nisso. Realidade virtual, eu acho que ainda é um pouco custo de produção, né? Custo de produção de conteúdo, custo do hardware. Um óculos desse, ele ainda é muito caro, né? Um óculos bom custa $1.000, $800, né? Então, e fazer a aplicação de realidade virtual, desenvolver o simulador de treinamento lá da sua empresa, isso custa muito caro ainda. Então, eu acho que tem disso. Big Data, acho que já é um pouco mais realidade. Personalização em massa depende muito dos processos industriais terem amadurecido e por aí vai. Então, eu vou compartilhar com vocês o resultado dessa última enquete. Então, 72% das empresas das pessoas acham que está mais perto da nossa realidade o Big Data, depois IoT, depois personalização em massa, depois realidade virtual e depois a robotização. Eu também acho que a minha escala de prioridade seria mais ou menos isso aí, né? Acho que a IoT a gente já entende um pouco mais, mas a verdade é que eu acredito mesmo que nos próximos 5, 10 anos todos esses itens vão ser realidade do nosso dia a dia. Tá? Vou responder mais algumas perguntas aqui, então... Mais uma pergunta, como garantir a gestão dos dispositivos, considerando que 50 milhões de dispositivos conectados, realmente é muito equipamento, é muita coisa na rua, como é que você controla a segurança? Acho que esse é um grande ponto, né? Então, eu vou ter lá os sensores da minha fábrica que mandam informação sobre o status de produção. Se alguém hackeia isso aí, busca informação da minha produção em tempo real, será que meu concorrente que vai saber isso? Como que eu vou garantir a segurança disso? Como que eu controlo os custos dessa comunicação? Como que eu garanto manutenção de tanta coisa? Então, eu acho que vão surgir grandes desafios e é legal que quando surgem os desafios, surgem oportunidades para as nossas empresas. Tá? Uma outra sugestão aqui foi dada, personalização em massa pode ser para oferecer produtos diferentes para cada necessidade, não apenas relacionado à personalização de um item em si, né? Então um pouco do cross, né? Pô, esse cara que geralmente compra esse também pode comprar um outro, né? Então, pessoal, a gente, claro, na NAFTA a gente está sempre estudando todas essas tecnologias, a gente está entrando forte no mercado de internet das coisas, a gente tem feito vários webinars, preparando muito conteúdo sobre a internet das coisas, a gente vai se posicionar cada vez mais nesse mercado. E essa fica a minha mensagem de encerramento. Eu estou aqui mais alguns minutos para responder eventuais dúvidas de vocês e agradeço ao tempo de vocês nessa sessão rapidinha aqui de tendências de futuro. Obrigado e mais uns minutinhos aqui para as últimas perguntas.